Como eu emagreci o meu marido. Recentemente, pra todo lugar que eu saio, que eu levo o Thales, né, meu namorado, que as pessoas estão há muito tempo sem ver ele, as pessoas me acusam de estar dando o Ozempic escondido pra ele. Foi um hit um tempo atrás, né? Não sei aonde, mas alguém que tinha falado num programa que quando o namorado dormia, ele ia lá e dava Ozempic de noite pro namorado dele, que era Bear. Bear, pra quem não sabe, gente, é uma categoria de gay, que é quando o gay é mais gordinho e peludinho. Daí ele tava desberzando, tava twincando o próprio namorado. Pautas sérias. Cara, a gente tá falando de um assunto sério. Entendo que as pessoas achem que eu seja capaz disso, e talvez eu seja, mas não precisou chegar a isso, e hoje eu vou contar a história de como eu fiz meu namorado ir disso aqui. Sim. Ah, é um corpo normal? Tipo assim, ele não está magro, mas ele não tá obeso. Porque, nossa, quando ela falou que tava emagrecendo o namorado, que tava todo mundo perguntando, eu achei que ia vir quilos mortais, gente. O homem tá normal. Ó, militância. Não que seja normal ser gordo, tá? Ó o lacre. Como que ele ficou? Pra todo mundo tá perguntando o que ele tá usando, né? Se é Ozempic ou se é Monjaro. Olha a cara dele, reparem a cara. Olha a cara dele nojenta. Olha a cara dele horrorosa. Olha aqui. Palavras dela. Nossa, mas ela falou com nojo. Olha a cara. Não é nem rosto, não. É cara. Olha a cara podre. Olha essa cara aqui. Olha bem pra essa cara. Calma. É o rosto normal. Foi com desprezo. O que esse homem te fez? Te bateu, mulher? Você tá com ódio dele? Ah, isto aqui... Olha a finura, jurou. Em apenas 8 meses. Peraí, deixa eu dar um pause pra gente ver. É, realmente entrou no shape. Os peitos estão mais pontudos. Nossa, mudou bastante. Disso... Peraí, não, realmente mudou babado. Jurou. Em apenas 8 meses, apenas utilizando uma única frase. Ele emagreceu usando frase? Como que faz isso? Porque a canetinha do Monjaro tá 2, 3 mil reais? Mas eu não recomendo que você use essa mesma estratégia, tá? A não ser que seu namorado tenha o mesmo perfil do Thales. Contextualizando quem é o Thales, tá? O Thales foi um menino bonito durante a adolescência. Sonho. Durante a adolescência eu era assim, parecia um cotonete. Tipo assim, ele fazia sucesso entre as meninas, sabe? Aquele menino que as meninas... Ah, eu não. As meninas, elas viam e elas se assustavam, né? Já me perguntaram quanto eu cobrava pra assustar a casa de 3 a 4 cômodos. Era complicado, gente. Foram tempos difíceis. As da turma queriam, gostavam, achavam bonito, etc. E eu tenho uma teoria que quem foi bonito durante ali o ensino fundamental, o ensino médio, sempre vai se achar bonito. Porque não tem... Gente, não tem como destruir a autoestima de alguém que foi bonita durante a adolescência. Não. Que é o pior momento do ser humano, a gente sabe muito bem, eu concordo. Se eu tivesse sido um adolescente bonito, na verdade, hoje em dia eu seria um adulto chato. Porque assim, a maioria das pessoas do meu ciclo que foram adolescentes muito bonitos, hoje em dia não tem nada na vida. Os meus colegas de escola que deram certo eram os mais acabadinhos. Por quê? Porque a feiura, ela constrói seu caráter. Você acha que é inútil, você acha que tá sofrendo à toa, mas lá na frente você percebe que você precisou dessa pancadaria na sua cara, às vezes literalmente, pra você ser um ser humano melhor. E às vezes melhora, às vezes chega a idade, né, vai passando, você vai deixando de ser adolescente, seu rosto vai mudando, as coisas vão se acertando. Às vezes não, às vezes você fica parecendo um demônio, a manga chupada pro resto da vida, mas aí também você nasceu com virado pro inferno, né, não foi nem pra lua, não. Ainda mais se for um homem, porque aí já carrega o componente bonito durante a adolescência e o componente homem, que esse componente homem também é muito forte, né, todo homem se acha lindo, é impressionante. Menos se você é bicha, daí o componente homem, ele é alterado por distúrbio alimentar e distorção de imagem. Ai, Alice, mas eu não me acho, tá, gente? Então você é exceção, mas no geral, os homens que eu conheço, não tem um homem que vai falar assim, não me acho feio, eu não me acho capaz disso. Todos são lindos, perfeitos e capazes. É porque no seu ciclo não tem gay, né? O que acontece? Eu comecei a namorar o Thales, ele tava magro e ele foi engordando aos poucos. Durante a pandemia foi um pouco mais rápido, mas depois ele recuperou. Mas depois foi ladeira abaixo. Nossa! Olha o desprezo de novo. Depois foi ladeira abaixo. Ela falando do próprio namorado. Nossa senhora! Depois foi só ladeira abaixo. Isso porque ela ama ele. Imagina se eu odiasse. Eu não quero ser inimigo dela. Porque se a pessoa que ela divide a vida, ela fala desse jeito, imagina o inimigo. Gente, não importava o que eu falasse. Porque eu falava assim, nossa amor, você tá enorme. Você tá o quê, amor? Nossa amor, você tá enorme. Você falava, nossa amor, você tá enorme? É a Mayra Card, né, gente? O que mais você falava? Você tá um balofo. Gente, balofo. Balofo é muito complicado. Balofo, acho que é sacanagem, balofo. Balofo? Eu fiquei assim, ó. Gente, isso é um relacionamento tóxico. Quê? Não, não dá.
falava, tipo, nossa, essa roupa tá muito apertada, porque você engordou muito, né? Aí você fala, nossa, tava destruindo o menino, que abusiva. Gente, não. Ele ficava, tipo, amor, para, e ria. E achava graça do que eu tava falando. Se olhava no espelho, tipo, fazendo poses, como se estivesse super sarado e tava enorme. Aí ele ia comer, E tava enorme. E tava enorme. O complemento da frase, olha a frase fechando lá no final. E tava enorme. E nele não havia nenhuma magreza. Senhor amado, peraí. tinha o prato e falava, ai, acho melhor não, né, amor? Vamos ficar só nesse pratinho mesmo. Assim, gente, eu dava todos os sinais. Ele não captava nenhum. Ele não Nossa, mas você não dava sinais, não. Você pegava o semáforo e tacava na cara dele, né? captava. É importante dizer, gente, que ele não tem nenhum problema com a comida. Ele estava comendo porque ele é guloso. Ah, então uma coisa gostosa que eu quero comer e tal. Não tinha nenhum problema, nenhuma questão alimentar, não tinha nada, tá? Ele só comia porque ele queria comer. Só que chegou um ponto que, juntando com outras coisas do relacionamento, eu tava me sentindo meio desrespeitada. Não desrespeitada, mas assim, não valorizada. Porque eu fazia tudo pra estar bem no relacionamento, bem pra ele, não só fisicamente, mas em outros aspectos. E eu via que ele não estava fazendo nada pra mim nesse sentido. Estava balufo, né? Como você mesmo disse. Uma briga que a gente teve por conta disso, não pelo peso especificamente, mas por um conjunto de coisas que entre elas, com certeza, estava o peso, porque eu tava sentindo que ele não estava se cuidando pra mim, da forma que eu me cuido pra ele. Enfim, nesse contexto. E eu soltei a frase: amor, perdi o tesão em você. Gente, eu descobri que essa frase pra homens é como matar a mãe deles. É nesse nível. Nossa, ainda bem que a gente não namora. Gente, que horror. Gente, que menina. Nossa, ainda bem que eu não sou hétero. Porque assim, o meu relacionamento também já passou por isso. Porque o que acontece? O meu noivo é muito magrinho. Por quê? Porque ele tem uma facilidade muito grande de perder peso. Quando a gente viaja, ele perde 3, 4 quilos às vezes, assim. Numa viagem, a gente comendo besteira, ele perde 3, 4 quilos. Se ele não seguir a dieta certinho, ele perde todo o peso que ele conquistou durante o relacionamento. Porque, ao contrário dela, que tava tentando emagrecer o namorado, tô tentando engordar o meu. Se você quiser dar um pouquinho do seu namorado pra mim, pra eu injetar nele, eu aceito. E assim, aconteceu um momento que eu falei, amor, a gente tem que se cuidar. Amor, vamos na academia? Só que assim, eu não cheguei pra ele e falei assim, ô Rafael, seu varapau do caralho, ô bicho pau esquisito. Não, gente, tem formas mais delicadas de você falar com a pessoa que você tá dividindo a vida, que tá na hora de se cuidar. Peraí, não é assim também. Vamos ter um pouco mais de delicadeza. Daí depois que aconteceu isso, não só ele começou a se cuidar, eu comecei a me cuidar também. Eu vou na academia, eu tô tentando comer menos, porque ele emagrece muito fácil e eu engordo muito fácil. Engordo fácil. Não, mais ou menos. Eu só sou um ser humano normal. É que ele emagrece muito rápido, gente. Vocês não têm noção, assim. Ele tem 1,85m, 1,88m, eu não sei. 1,80m alguma coisa. E assim, ele pesava 50 quilos. Sério, ele pesava 50 quilos. Hoje em dia ele pesa, tipo, 63. A gente tem mais ou menos o mesmo peso, mesmo ele sendo mais alto. Então ele tem que engordar um pouquinho mais pra ele chegar num peso médio. Mas eu não. Se eu comer bastante, eu engordo. Se eu comer bem, eu mantenho meu peso. Se eu comer pouco, eu emagreço. O que pra mim é uma dificuldade, porque eu vejo uma torta e eu fico assim, ó. Ai. Dá vontade. Ai, dá vontade. À vontade. Toda vez que eu conto pra um homem, pra um amigo dele ou pra algum não amigo, eu falei essa frase, gente, todos ficam, não, você não falou isso. Este homem virou um leão. No dia seguinte, gente, que isso? Ele mudou totalmente a vida dele. Ele começou a comer bem, matriculou na academia, contratou uma consultoria e tal pra montar treino e tal, dieta pra ele. Gente, em 8 meses, ele estava com um tanquinho. Perdeu simplesmente 25 quilos. Não só isso, também mudou nos outros aspectos da vida que eu queria que ele mudasse, ele não estava mudando na briga ali. Mudou tudo. E, gente, aí foi neste momento que eu percebi que um homem, quando ama a mulher e quer ficar com a mulher, realmente ele muda qualquer coisa. Porque eu te amo e não posso te perder. Ai, esse é o namorado dela? E ele gostou, né? Tá aqui comentando. Ah, ele posta vídeo de antes e depois. Gente, ele tomou bomba, não é possível. É que ele já tinha braço, né? É que eu não tenho nada, tô tentando ter. Que agora eu tô na academia também. Mas assim, vou nem entrar em detalhes. Aí ele fez o booking, ganhou. Aí depois perde, mantém só o que devia. Que coisinha. É só um videozinho de ovo. Menos 24 quilos no rosto.
if I get more pretty, do you think he will like me? Shut up, count your calories. Posso falar? Ele parece mais feliz nesse primeiro take do que no outro, quando ele tá magro. Eu achei ele mais bonito antes, vou falar a verdade. Tipo, aqui ele parece com uma feição mais até saudável do que quando ele emagreceu. Parece que perdeu o brilho, coitado. Eu tô em choque, amiga. Daí a Cíntia colocou... Que Cíntia? Esse nome aí de estranho. Que esse beleia aí, Clay. Lorde Farquaad, ela. Se o objetivo foi falar que eu pareço esse divo, amiga, e elas trocando ofensas. Critique os meios, mas nunca os resultados. Eu acho que dá pra gente criticar os meios também. Vamos falar a verdade? Eu acho que a gente pode estar criticando os meios também, porque eu não acho saudável não, viu? Você chamar seu namorado de balofo, eu acho meio complicado. Deus liberte esse homem. E um detalhe, se você está com alguém pela beleza externa, é porque você não gosta realmente da pessoa. É um relacionamento superficial, porque beleza externa acaba, a gente envelhece, nosso corpo muda de diversas formas no decorrer da vida. Yara, eu concordo com você te discordando ao mesmo tempo que eu concordo. Por quê? Eu sinto que dá sim pra você se atrair pela parte externa da pessoa, mas se isso for tudo que você tem, aí realmente é um problema. Mas quando pega no ponto de se cuidar, eu acho que é importante. Tipo, não precisa ir pra academia 24 horas por dia, mudar toda a sua alimentação, ficar triste com depressão de tanto que você se priva de fazer as coisas. Não, mas, pô, se você pode tentar cortar o cabelo toda semana antes de ver a pessoa, se você for mulher, pintar uma unha, fazer o cabelo, se você é homem, depilar o peito, dá pra gente se arrumar, né, pros nossos parceiros, mas não deixando chegar nesse nível de toxicidade aqui. Então, assim, dá pra ser uma mistura dos dois. Se for só beleza externa, é complicado, o relacionamento não se sustenta a longo prazo. E se for só beleza interna, se a pessoa começar a se relaxar, aí também fica difícil. Vamos tomar pelo menos um banho? Passar um sabonete no couro? Passar um creme na cara? Vamos tá dando uma equilibrada. O povo julgando, amiga, você mudou a vida desse homem. E no fim, os dois saíram ganhando. Moça, apaga isso. Enquanto essa frase deve mexer com a cabeça de um homem, kkkk, amo. Estou em choque. Eu assisti o vídeo assim, povo julgando e eu rindo. Essa frase mexe com qualquer pessoa, homem ou mulher, eu também acho. É porque assim, você falar que você perdeu tesão na pessoa, nossa, gente. Não posso falar por outras pessoas, mas eu ia ficar me sentindo meio fracassado até. Tipo, nossa, será que eu tô tão abominável a esse ponto? Tão te julgando, mas eu te entendo, corajosa. Isso é muito verdade. Quem foi bonito na adolescência tem autoestima tão boa que pode se descuidar depois. Eu também usei essa técnica, meu marido perdeu quase 20 quilos. Eu já falei isso também, aí terminamos. Ô, Isabel. Ô, não dá certo com todo mundo, vai de casa pra casa. Não funciona em todos, né? Às vezes pode dar errado. Aquele vídeo que a gente viu. Nossa, o bíceps dele é muito grande. Nossa. Por que todo mundo tem um braço imenso, menos eu? Eu quero ter um braço imenso. Porque ele já tinha um braço imenso antes, né? Acho que é isso. 94, 68. Gente, ele perdeu o brilho. Repara no rosto. Eu não tô falando pra reparar no corpo, porque eu sei que vocês são safadas. Repara no rosto. Aqui, ele parece tá, tipo assim, não tá sorrindo, mas a feição dele tá feliz, ele tá smizing, que é quando você... Ah, eu não vou explicar smizing. Eu odeio quando eu falo um termo em inglês. Tipo, ele tá sorrindo sem abrir o sorriso, sabe? Daí aqui ele tá abatido. Vocês não estão sentindo ele abatido? Eu tô sentindo ele super abatido. Se você tiver sob ameaça, você pisca 2 vezes com o olho esquerdo no seu próximo vídeo, pra gente saber. Assim, ó. Como se você estivesse tendo um derrame, só pra gente saber. Nossa, que ódio. Tô percebendo aqui, a panturrilha dele é mais fina do que a coxa. A minha panturrilha tá tão grande que tá maior que a minha coxa. Você tá me deixando tão incomodado? Eu não tô inventando. É sério. Ó, vai meio mula sem cabeça. Vocês não conseguem reparar que a minha panturrilha tá mais grossa do que a minha perna aqui, ó, a coxa? Ou é coisa da minha cabeça, eu tô louco? Tipo, não tá mais grossa, mas tá quase do mesmo tamanho. Eu queria que aqui fosse maior, porque eu tô com a panturrilha boa, né? Mas queria que tivesse mais inchado aqui. Enfim. Ai, gente, é meu jeitinho, mas é porque eu não consigo ser hipócrita. Porque tem gente que vem aqui, tipo, tem hora que todo mundo se irrita com a internet. Quem produz conteúdo, alguma hora, você sabe, você se irrita muito. Chega um ponto que, assim, de tanto você receber comentário chato, até o comentário bom começa a te irritar. Gente, quando meus vídeos viralizam, é uns trem que umas velhas vêm me xingar por nada. Tipo assim, ai, por que você tratou mal seu pai? Etarismo! O que me alivia é saber que eu não ofendi ninguém, não gritei com ninguém. Ah, mal dela é porque eu recusei a balinha que ele me deu. Sabe, uns trem assim, nada a ver. E você começa a receber tanto comentário chato que até os bons te irritam. A pessoa te chama de linda, você fica, ai, linda nada, você nem conhece. Tipo assim, sabe, você nada a ver. Você começa a ficar tão
teté da cabeça que você se irrita com tudo. Aí quando chegar nesse ponto, gente, eu saio. Porque eu acho uma hipocrisia danada a pessoa que fica aqui, ai, porque os comentários chatos. Gente, é inerente de você estar aqui, você vai receber isso. Então aí você fica reclamando aqui, mas monetizando em cima do vídeo que você tá reclamando, eu acho isso loucura. Como, graças a Deus, eu não dependo disso aqui pra viver e nunca vou precisar depender disso, porque eu tenho pavor, eu nunca, jamais teria um emprego que depende da opinião pública. Jamais. Eu acho isso aterrorizante. E por mais que dê dinheiro, quanto vale o seu sono? Porque o meu sono vale muito. Nada nessa vida vale mais que ter paz. Assim, eu cheguei muito nessa conclusão. Ah, vale. Ixi, minha casa própria vale bem mais que minha paz. Imagina, tá nem paga ainda. Mas vale, vale. Ixi, tanta coisa mais cara do que a paz. Se eu quero paz, eu pego aqui, ó. 1, 2, 3 gotinhas de canabidiol, eu fico numa paz. Menina, ó, fica assim, ó, tranquilucha. De buenas. Ih! Se me irritou, eu saio. Se eu tiver vontade de novo, eu volto. E não é um trabalho, então não tem um compromisso. Quer dizer, é um trabalho, a partir do momento que você ganha isso, mas enfim, vocês entenderam. Não, mas assim, eu concordo totalmente. Eu sou a pessoa que enxergaria um problema se fosse um homem falando isso pra uma mulher. Tem gente que enxergaria isso como um problema se fosse o homem falando pra mulher. Eu acho terrível vir de qualquer lado. Passada o quanto normalizaram odiar corpos gordos na internet e associar a cuidado. Eu concordo com a Ná. É que depois que acabou essa fase quebrando o tabu, body positive, e principalmente quando a última militante do movimento Corpo Livre decidiu emagrecer, eu sinto que as pessoas perderam a mão, assim, na gordofobia. Eu tô falando sério. Eu sinto que depois que a Thaís Carla fez a bariátrica, as pessoas se sentiram mais à vontade por serem gordofóbicas. Porque não tem mais um influencer gigante que fala só sobre isso, sabe? E a gente tá vindo de um movimento que enaltece muito a cultura da magreza, né? As meninas de Wicked, pelo amor de Deus, se passar um vento na Ariana Grande, ela sai voando, a coitada. E a Cintia Erivo vai junto. Pra não ter exagero também. Só que o que eu não concordo com você é que são coisas comparáveis. Mulheres e homens são diferentes em todos os aspectos, fisiologicamente, biologicamente, socialmente. Então eu não acho que sejam coisas comparáveis. Porque é só pensar, gente, se um homem chega pro outro homem e fala assim: nossa, Zé, sua barriga tá enorme, ele provavelmente vai responder algo do tipo: ah, é pra combinar com o tamanho da minha roupa. Se uma mulher recebe um comentário de outra mulher ou de um homem, só da pessoa falar, sei lá, ai, você tá grávida, e a pessoa não estar, que é algo muito mais sutil, a mulher já leva aquilo pro coração, vira uma questão pra mulher, ela provavelmente vai tentar fazer dieta, ou descontar na comida, ou ter algum problema psicológico. Eu tenho uma explicação pra isso. Ai, olha a militância, né? Mas eu vou ter que falar um pouquinho. A sociedade associa muito o sucesso feminino ao: sua família tá bem, seu filho tá numa faculdade e você tá magra. Isso, pra sociedade, é ter sucesso como mulher. Quando um parente ou um amigo, assim, mais distante, vai falar com uma mulher, principalmente se ela é casada, ele nunca pergunta: como que você tá? Como que tá seu emprego? É sempre: como que tá a família? Nossa, emagreceu, hein? Tá linda nessa roupa. Enquanto pro homem é: nossa, você foi promovido? Como que tá lá no trabalho? Tá bem? Tá indo bem no emprego? Isso porque a gente foi condicionado a vida inteira a pensar dessa forma, né? A gente, né? A sociedade como um todo. Então, pra mulher é muito mais ofensivo você estar gorda, porque a sociedade ensinou que é horrível ser gorda, que a pior coisa que uma mulher pode ser é uma mulher gorda, e que ela perde valor quando ela tá acima do peso médio padrão. Por conta disso, porque nós somos seres diferentes. Pra mulher, a beleza, né, esse padrão, a nossa vida gira em torno da beleza. A nossa vida, peraí também, né? Acho que a nossa é muito forte, não é nem toda mulher é assim, não. Por mais, né, que a sociedade tenha ensinado que isso é o correto pra gente, não deveria, tá? Acho meio complicado generalizar, mas tudo bem. A coisa mais valorizada na vida das mulheres é a beleza. Se a mulher é bonita, ela basicamente ganhou na vida, né? Assim que é na sociedade. Agora, pro cara, não. Beleza não é essa questão pros homens. Porque pro cara, nossa senhora, se ele for rico, ele pode ser feio, horroroso, filhote de cruz credo, ele vai arranjar a mulher que ele quiser. Ai, sim, mas GP. Se ele for feio e tiver um corpo bonito, vai conseguir mulher pra caramba, também não muda muita coisa. Então assim, se meu namorado faz um corte de cabelo feio, eu falo: nossa, cabeção, tá muito feio, não sei o quê. E pra ele tá tudo bem. Agora, obviamente, se eu cortar o cabelo e chegar pra mim: nossa, amor, horrível, eu vou achar um absurdo. E não se trata homens e mulheres iguais, porque eles não são iguais. Deixa eu dançar aqui na Idade Média, gente. Dá licença.
Nossa, minha filha, ainda bem que você não depende da internet, viu? Caramba! Nossa, eu me senti uma viagem, assim, ao passado. Eu me senti no elenco de O Conto da Aia. Me senti antigo. Vamos mudar esse pensamento aí, viu? Se fosse pra namorar um homem e ele ficar afetado com qualquer brincadeira que eu fizesse com a aparência dele, gente, era pra eu estar namorando uma mulher, então. Porque pra mim... Meu Deus. Meu Deus, menina! Para de falar merda, um pouquinho só, 20 minutos. Gente, já foram quantas minorias já? Já foi etarismo, que ela falou, do comentário de uma velha. Já foi machismo, claro, que ela falou que homens e mulheres não são iguais, que mulher é fresca. Já foi gordofobia, a gente vai gabaritando, né, o Código Penal. Aos poucos, a quantidade de minorias, né, ofendidas por segundo. Só de falar isso já tá me irritando. E esse jeito deles levarem as coisas assim na brincadeira é uma das poucas vantagens de se namorar um homem. Eu acho um erro isso de ter dó de homem, porque assim, gente, aí fica umas mulheres lindas. Você vê um monte de gente, mulher casada, com os homens totalmente barangos. Aí você vai ver eles novinhos, ou quando eram solteiros, eles eram lindos. E se eles separam, eles ficam lindos de novo. Tá careca, faz um transplante, entra numa academia, faz uma dieta pra conquistar as outras. Aí as outras merecem e você não? Mas obviamente são contextos também, né? Tem homem que pode ter, sei lá, lidado com a obesidade na infância e ter um contexto de isso ser uma coisa mais pesada pra ele. Ou pode ter um homem que, sei lá, tá enfrentando um período de vida pior, que essas coisas afetem mais ele. Acontece de tudo nessa vida, tem todos os contextos e você tem que analisar. E, como eu disse, eu estava falando do meu namorado, e meu namorado não está nem aí pra isso. Inclusive, ele que pediu pra eu contar essa história, porque ele acha o máximo. Ele chama eu pra contar pros amigos dele, fala como é que eu fiz pra emagrecer e tal, e pede pra eu contar, porque ele acha engraçado. Ainda bem, né? Porque a outra opção de, em vez de ser engraçado, é depressão. Aos Unidos do Thales Coitado, quem pegou essa referência pegou? Torço muito pra você acordar e ver que ser manipulado, humilhado em particular e em público não é normal e nem forma de amor, é absurdo. Eu vou dar um contexto, porque se alguém sair desse vídeo achando que eu não tenho razão, é até bom, né? Porque alguém tem que ficar com os ruins. Eu falei no vídeo que não era só o peso, mas então, vamos dar o contexto, então. Quando isso aconteceu comigo com o Thales, foi ano passado, o Thales tinha formado em 2023. Passaram-se 9 meses. O Thales falava que estava estudando para concurso. Paula, você estudou? Porque eu falava, nossa, amor, já que você tem dificuldade de estudar e tal, vamos arranjar um emprego, então. Paula, você arranjou um emprego pra ele? Porque eu arranjei com meu pai, porque ele ir atrás não tava rolando. Eu falava, amor, vamos emagrecer, vamos numa Nutri juntos, vamos fazer uma corrida, vamos não sei o quê. Paula, você ouvia? Ele não. Foi 1 mês eu aconselhando, 2 meses, 3 meses, arranjando um emprego pra ele, 4 meses, 5 meses. Alice, o que você faz pra merecer um homem que faça tudo isso? Faço medicina na melhor federal do país, estudo igual uma corna, todas as minhas notas praticamente no final do ano são mais de 90. Malho praticamente todos os dias e ainda trabalhava, dava mentoria pro Enem, postava vídeos aqui na outra rede, fazia publi, etc. E mulher não é igual homem não, que mete o pé, que xinga de uma hora pra outra. Não, a gente vai aconselhando. Ele fala, vou mudar, vou fazer, não faz nada. Chega uma hora que a gente cansa, né, gente? O que tava mais singelo fica um pouco mais agressivo. Porque eu namoro pra casar. E, gente, o Thales, eu não consigo nem listar as qualidades dele. Ele é o homem mais bonzinho que eu conheço, ele faz tudo por mim, o humor mais engraçado do mundo. Só que, gente, eu posso casar com um homem porque ele é bonzinho? Por isso que tem um monte de casamento frustrado, porque tem umas mulheres que aceitam o mínimo e acham que é o máximo. Eu tenho 25 anos, se eu continuar enrolando um relacionamento... Tá, então a justificativa pra você chamar ele de gordo, Balofo, imenso, imensidão, baleia, assassina, orca. é porque ele tava desempregado? Não entendi. Eu ainda não achei plausível. Tipo, quando ela começou a contar, ela falou, não, eu vou contar pra vocês o motivo por trás disso. Eu achei que, sei lá, ele tava xingando a mãe dela pelas costas, que era uma coisa assim, abismal. Não achei plausível ainda. Não sei o quê, porque ele é bonzinho. Chega uma hora, gente, que eu não tô mais na idade nem de ter filho. E pior, se eu tiver um casamento com um cara que a única coisa que ele faz é ser bonzinho, não ajuda em nada, o que é isso? Porque nós, mulheres, a gente cuida da casa, a gente vai cuidar dos filhos, todo mundo sabe que a responsabilidade é da mulher, né, do homem. Ai, vamos de novo. Isso é mais renascentista, tá? A vibe dele. Meio mid também, tá? Meio mid-size. Um pouquinho mais idade média pra pegar peste negra, já que a gente tá falando de períodos antigos, né? Que a mulher fica em casa, o homem vai à lavoura, caçar. Já fiz o card do dia, já. Não. Aí eu vou continuar um namoro que
eu vejo que não tem futuro nesse aspecto, que ele não tá almejando nada do que eu almejo pra minha vida, que os nossos futuros são totalmente divergentes. Eu vou continuar com esse homem, postergando esse namoro, achando que tá tudo bem, que a pessoa vai mudar, até eu chegar lá nos 35 anos, que eu não posso mais ter filho, enquanto ele, que se ele me der um pé na bunda com 35, ele quiser com 60 ter filho, ele consegue. Porque, novamente, o valor de uma mulher pra arranjar um relacionamento, né, nesse primeiro approach, é a beleza, é a juventude. A do homem não, se ele quiser correr atrás de tudo isso na vida lá com os 50 anos dele, ele consegue tudo. Pare de se odiar, vou te indicar uma leitura ótima. Ela tratando a mulher depois do 35 como se fosse um pedaço de bosta. Meu Deus do céu. Ela acabou de dizer que a mulher não vale nada depois dos 35. Que a mulher não tem mais nada depois que ela fez essa idade, pode se matar. Não falou assim, né? Foi do jeito que eu entendi. Meu Deus, mulher. Não, que pensamento antigo, retrógrado pra caramba. Eu não vou conseguir. E quando eu dei esse fatality pra ele, não é que eu queria continuar com ele, não. Eu já tava 9 meses aconselhando ele, falando, amor, não é que eu quero que você tenha as coisas agora, mas eu quero ver você se mexendo. Gente, mulher gosta de homem ambicioso. Se você gosta de um homem parado que não faz nada, que fica deitado no sofá, tudo bem. Mas geralmente não é esse perfil de homens que as mulheres gostam. Então eu dei esse fatality nele querendo terminar. Eu não queria continuar a relação. Porque eu via que não tinha futuro. Não porque eu não amava ele naquele momento. Amava pra caramba. Senão eu já tinha esquecido há muito tempo. Já tinha desistido de falar com ele, não. Eu dei esse fatality falando, tipo, eu quero terminar. E foi o que eu propus na época. E ele falou, não, eu vou mudar. Que ele de fato mudou e ele virou outra pessoa. Por isso que eu falo pra todas as minhas amigas hoje em dia. Gente, se o homem quiser te amar, ele muda tudo por você. E eu vi o Thales mudando de personalidade. E, obviamente, eu só expus isso porque ele é totalmente o contrário hoje em dia. Totalmente. Gente, ele trabalha, ele estuda super, ele quer sempre melhorar. As chefas dele, no trabalho dele, amam ele, são apaixonadas por ele. Porque ele é realmente muito bom. Hoje ele já fala de investir dinheiro, coisa que ele nem pensava. Além de estar um gato, que inclusive várias foram lá dar em cima dele, né? Engraçado que eu tenho que ter tesão no gordinho e vocês podem ter tesão no meu magrinho. Aí tá bom. E, sinceramente, se a questão fosse unicamente o peso, ele tava gordo até hoje, porque eu não teria reclamado. Só juntou com todo o resto. Ah,